Mindset. A nova psicologia do sucesso. Respire fundo. E permita que, pelos próximos momentos, sua mente desacelere. Se acomode e escute. Porque esta não é apenas a história de uma ideia. É a história de algo invisível, que molda decisões, define destinos e silenciosamente constrói ou limita uma vida inteira. Imagine duas pessoas caminhando lado a lado. Elas têm idade parecida, histórias parecidas, oportunidades semelhantes. Diante delas surge um desafio. Algo difícil, incerto, desconfortável. A primeira pessoa sente medo e recua. A segunda também sente medo, mas avança. Mesma situação, mesma tensão, mesma dúvida. Resultados completamente diferentes. O que separa essas duas trajetórias não é talento, não é sorte, não é inteligência. É uma crença silenciosa que vive dentro delas. Uma crença sobre quem elas são e, principalmente, sobre quem acreditam que podem se tornar. Essa crença tem um nome: mindset. Durante anos, pesquisadores observaram um fenômeno curioso. Algumas pessoas brilhantes desistem cedo. Outras, consideradas comuns, evoluem sem parar. Alguns talentos naturais desaparecem com o tempo. Outros indivíduos, inicialmente medianos, superam todos ao redor. Isso não fazia sentido. Se talento fosse tudo, os mais talentosos sempre venceriam. Mas não era isso que acontecia. Então surgiu uma pergunta. Não a pergunta óbvia, não quem é mais inteligente, mas sim quem acredita que pode se tornar mais inteligente. Essa pergunta mudou a psicologia do desempenho humano, porque revelou algo simples e poderoso. Existem dois modos fundamentais de enxergar a si mesmo. Dois modos de interpretar erros. Dois modos de reagir a desafios. Dois modos de viver. O primeiro é a mentalidade fixa. Ela diz: você nasceu com certa quantidade de inteligência. Seu talento define seu limite. Se algo é difícil, talvez não seja para você. É uma voz calma, convincente, quase protetora. Mas é uma ilusão, porque por trás dessa aparente segurança existe um medo constante. O medo de falhar, o medo de parecer incapaz, o medo de descobrir limites. Quem vive sob essa mentalidade começa a evitar qualquer situação que possa expor imperfeições. Evita desafios, evita críticas, evita riscos. Prefere parecer competente do que realmente crescer. E assim, lentamente, sem perceber, essa pessoa troca a evolução por aprovação. Agora imagine o segundo modo de existir, a mentalidade de crescimento. Ela sussurra algo diferente. Você ainda não sabe, mas pode aprender. Você ainda não consegue, mas pode treinar. Essa mentalidade não ignora dificuldades, não finge que tudo é fácil, não promete sucesso instantâneo. Ela apenas reconhece uma verdade científica profunda. O cérebro muda. Conexões neurais se fortalecem com prática. Novas habilidades surgem com repetição. Capacidades se expandem com esforço direcionado. Nada é completamente fixo. Tudo pode evoluir. Quando alguém acredita nisso, algo extraordinário acontece. Desafios deixam de ser ameaças e passam a ser convites. Erros deixam de ser provas de incapacidade e passam a ser mapas de aprendizado. Críticas deixam de ser ataques e passam a ser instruções. Perceba a diferença. Uma mentalidade diz: se eu falhar, significa que não sou bom. A outra diz: se eu falhar, significa que estou aprendendo. A situação é a mesma, mas a interpretação muda tudo.
e interpretação cria destino. Curiosamente, essa diferença começa cedo, muito cedo, às vezes na infância. Quando uma criança conquista algo e escuta: "Você é tão inteligente", parece um elogio perfeito, mas dentro dela nasce uma preocupação silenciosa. Se eu sou inteligente, não posso errar, porque se eu errar, talvez não seja. Agora imagine outra criança. Ela conquista algo e escuta: "Você se esforçou muito". O efeito interno é completamente diferente. Ela aprende que o resultado veio da ação, do treino, da persistência. E se veio disso, pode vir de novo. Uma frase constrói identidade fixa, outra constrói identidade em movimento. Com o tempo, essas pequenas mensagens moldam decisões, e decisões moldam caminhos. Dentro de cada adulto existe um diálogo invisível, um debate silencioso. Quando surge um obstáculo, duas vozes se manifestam. Uma pergunta: "E se você falhar?" A outra pergunta: "E se isso te fizer crescer?" A maioria das pessoas acredita que sucesso depende de circunstâncias externas. Mas, na verdade, muitas vezes depende apenas de qual dessas vozes vence. Pesquisas com atletas mostraram algo impressionante. Os campeões não eram apenas os mais talentosos. Eram os mais persistentes. Os que treinavam quando ninguém via. Os que repetiam movimentos até a exaustão. Os que aceitavam correções sem se ofender. Os que transformavam derrotas em ajustes. Eles não tinham menos medo. Tinham menos apego à ideia de parecer perfeitos. Eles entendiam algo fundamental. A performance melhora quando o ego descansa. Isso vale para músicos, para estudantes, para líderes, para qualquer pessoa. Quem acredita que precisa provar valor o tempo todo, evita situações que possam revelar fraquezas. Quem acredita que pode desenvolver valor, busca exatamente essas situações, porque sabe que ali está o crescimento. Até relacionamentos seguem essa lógica. Algumas pessoas acreditam que conflitos significam incompatibilidade. Outras acreditam que conflitos significam oportunidade de amadurecimento. Uma abandona diante da primeira dificuldade. A outra conversa, aprende, ajusta e evolui. Não é o relacionamento que determina o resultado, é a mentalidade levada para dentro dele. Empresas também demonstram isso. Organizações com mentalidade fixa escondem erros, punem tentativas, premiam apenas quem parece impecável. O resultado é previsível. Inovação morre, criatividade diminui, o medo cresce. Já ambientes com mentalidade de crescimento fazem o oposto. Analisam falhas, compartilham aprendizados, recompensam experimentação. Neles, errar não é vergonha, é parte do processo. E nesses lugares, pessoas florescem. Existe um mito antigo, repetido tantas vezes que parece verdade. O mito diz: você é quem você é. Mas a ciência mostra algo diferente. Você é quem você pratica ser. Prática molda cérebro. Prática molda comportamento. Prática molda identidade. Nada permanece igual quando repetido com intenção. Habilidades mudam, confiança muda, capacidade muda. O único limite permanente é acreditar que existe um limite permanente. Em algum momento da vida, todos enfrentam um instante decisivo. Não é cinematográfico, não tem anúncio, não tem plateia. É silencioso. É quando surge algo difícil e você precisa escolher: recuar ou tentar. Esse momento parece pequeno, mas ele se acumula. Escolha após escolha. Dia após dia. Tentativa após tentativa. E sem perceber, uma identidade vai sendo construída. Não a identidade que você diz ter, mas a identidade que suas ações provam. Mindset não é motivação passageira, não é pensamento positivo, não é frase inspiradora. É estrutura mental, é lente, é o modo como você interpreta o mundo. E a forma como você interpreta o mundo determina o modo como age dentro dele.
Se você acredita que a habilidade é fixa, evita desafios. Se acredita que a habilidade é treinável, busca desafios. Se evita desafios, não evolui. Se não evolui, confirma a crença inicial. Assim, nasce um ciclo invisível. Mas esse ciclo pode ser quebrado, porque mentalidade não é destino, é escolha, e escolhas podem mudar. Talvez ninguém tenha te dito isso antes. Talvez você tenha crescido ouvindo rótulos. Talvez tenham te chamado de inteligente ou de lento, de talentoso ou de comum. Mas rótulos não são verdades, são apenas opiniões repetidas, e nenhuma opinião tem poder, a menos que você acredite nela. Existe uma pergunta simples capaz de transformar sua trajetória. Não é, sou bom nisso? É, posso melhorar nisso? A primeira paralisa, a segunda move, a primeira julga, a segunda constrói. Toda grande transformação humana começa com essa troca silenciosa de pergunta. Então agora, imagine algo que você acredita não ser capaz de fazer. Algo que parece difícil demais, distante demais, complexo demais. Observe o que surge na sua mente. Talvez uma dúvida, talvez um medo, talvez uma voz dizendo que não vale tentar. Agora substitua essa voz por outra frase. Ainda não. Diga para si mesmo, ainda não. Não sei ainda. Não consigo ainda. Não entendo ainda. Essa única palavra abre espaço para a evolução, porque transforma um limite em processo. E processo é algo vivo, algo que cresce, algo que se expande. A verdade é que ninguém nasce pronto. Todas as habilidades humanas são construídas. Cada especialista já foi iniciante. Cada mestre já foi aprendiz. Cada pessoa confiante já foi insegura. O que mudou não foi a essência, foi a prática, foi a persistência, foi a decisão de continuar. No fim, o destino raramente é decidido por um único grande momento. Ele é decidido por milhares de pequenos momentos invisíveis. Momentos em que você escolhe tentar de novo. Momentos em que você aceita corrigir. Momentos em que você insiste mais um pouco. Esses momentos parecem insignificantes, mas são eles que escrevem histórias extraordinárias. E talvez, neste exato instante, você esteja diante de um desses momentos. Se estiver, lembre-se, talento pode abrir portas, mas é a mentalidade que decide se você atravessa. E se você atravessar, um novo caminho começa.